Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que você estiver assistindo a essa edição do nosso podcast, o Pode Pôr para Quebrar. Aqui é o Marcelo do Coletivação e hoje nessa edição nós vamos bater um papo mais uma vez, companheiro que já teve numa edição do Pode Pôr para Quebrar em maio do ano passado, retorna agora, o nosso companheiro Daniel Barros, que é policial civil, professor da Escola Superior da Polícia Civil. Além disso, é agrônomo, escritor, artista plástico e é da coordenação do Comitê de Policiais Antifascistas e um dos coordenadores aqui no DF do Movimento de Policiais Antifascistas, que é um movimento organizado nacionalmente de extrema importância. E foi membro, ou é ainda, acho que já acabaram os trabalhos lá, ele vai falar sobre isso, do GT de Justiça e Segurança Pública do governo, do gabinete de transição, né? Então, como é que tá, Daniel? Muito bem. Mas é um prazer enorme estar de volta aqui ao programa e poder bater um papo com o companheiro Marcelo e com todos os ouvintes aí. Estamos à disposição aí do companheiro e do programa. Beleza. Como é que, vem cá, como é que está aí o comitê, enfim, o movimento, a organização do movimento de policiais antifascistas aí? Dá um informe para a gente aí, como é que tá as lutas e a organização mesmo do movimento, o enraizamento aí nas regiões, né, nas cidades, como é que tá? Bem, como a gente já tinha conversado em outros momentos, há uma perseguição muito grande aos policiais antifascistas em todo o Brasil, e aqui no Distrito Federal não seria diferente. Então, com a vitória do presidente Lula, facilitou muito para que os colegas perdessem esse receio e pudessem ingressar no movimento e fazer com que o movimento crescesse. E tem crescido muito, tem crescido bem, tanto dos policiais civis como o MPAF nacional, depois dessa eleição, e o movimento está presente sempre participando e discutindo os problemas relacionados à segurança pública, como ocorreu, inclusive, no GT de Justiça e Segurança Pública. Beleza. E como é que foi aí os trabalhos no GT? A gente ficou mó curioso aí para saber como é que era a dinâmica lá dentro, né? Como é que é aquela coisa? A gente conversou na edição anterior do Pode Pôr para Quebrar com o Raimundo Bonfim, que foi representante dos movimentos populares, mais especificamente da Central de Movimentos Populares no Conselho de Participação, que é um GT, né? Mas com o nome de Conselho de Participação lá. E a gente perguntou como é que é, vocês viam Lula, falavam com Lula e tal. A gente sabe que não é o tempo todo que o Lula estava lá, mas dá um informe aí, qual é o seu balanço desse trabalho, dessa atuação, né, no GT de Justiça e Segurança Pública? Olha, Marcelo, foi um momento assim de profunda alegria, porque finalmente nós conseguimos ver o Brasil como o Brasil realmente é, né? A gente tinha lá os companheiros do movimento negro, companheiros do movimento indígena, aquela pluralidade religiosa, os companheiros das religiões de matriz africana. Então a gente se sentia assim renovado, né? Parece que o Brasil estava renascendo e todo aquele clima de perseguição a qualquer diferença ali era justamente o contrário. Então, além dos trabalhos, foi um grande congressamento entre todos que estavam ali presentes e discutindo o futuro do nosso país com base no nosso presente, que infelizmente, nós constatamos o que todos já sabiam, né? Que o Brasil está devastado, né? Esse atual presidente, ele não mediu esforços em devastar todos os setores da sociedade brasileira. E isso inclui-se também as forças de segurança. Eu já falei em outras oportunidades, ele é um grande enganador quando ele diz que ele gosta de policiais. Na realidade, ele gosta de milicianos, né? Ele gosta de policiais que não cumprem as regras, que não cumprem a lei e que fazem os trabalhos sujos para ele e para a família dele. E a própria segurança pública ele deixou numa situação muito precária. Como foi noticiado, né, a própria Polícia Rodoviária Federal, que foi a menina dos olhos dele, pelo menos para uso político da instituição,
ela quase fechou o ano sem dinheiro para pagar combustível, para que as patrulhas fossem feitas nas rodoviárias federais. Então, era um momento de muita alegria por estar encontrando a companheirada toda essa diversidade que encontramos no GT, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande pelo que encontramos lá, né? É muito importante trazer à tona, né, esse elemento de desmonte, né, como você falou aí, que abrangeu também a segurança pública. Quer dizer, vão caindo as máscaras, né? Desde quando esse governo começou a governar, que graças a Deus está chegando ao fim, as máscaras iam caindo. Mas agora é a máscara final que cai, porque agora como se diz, é o dado ali, a informação, não é uma opinião. A opinião, cada um pode ter a sua, mas é o dado concreto, né? Do tamanho do desmonte que ficou, né? Inclusive na área de segurança pública que ele usa, a extrema-direita usa para disputar a sociedade com a esquerda, né? Como nós falávamos já no podcast anterior, no qual você participou, né? A gente precisa debater, nós temos proposta, nós temos qualidade de atuação nessa área também, né? Aliás, eu acho que muito mais do que a direita, que em grande parte vive de retórica, e esses resultados, essas questões que você colocou aí, mostram isso, né? O Bolsonaro não é um estúpido, não é burro, a turma que anda com ele não é trapalhona, até é também, mas é um projeto de desconstrução nacional. Eu acho que vem à tona muito claramente agora com o que vocês acharam lá, né, nesse trabalho árduo, que eu imagino que seja árduo, pela tristeza de ver como ele deixou, como esse governo de destruição nacional deixou o nosso país, mas deve ser cheio de esperança também pelo que vai se poder construir pela frente. Antes de falar das perspectivas aí do futuro governo Lula, ver o que você acha, o que vocês estão achando, é uma pergunta assim que está candente, já faz alguns dias, mas ainda está muito quente aí na memória dos brasilienses, a arruaça aí que foi feita pelos apoiadores do Bolsonaro, que você até no seu canal se analisou, que é os atos terroristas dos bolsonaristas, né? Isso assim como expressão máxima de uma violência que vem sendo alentada desde o começo, desde a campanha eleitoral de 2018, né? Uma violência política que agora ganha asa e se concretiza com essas ações aí. Mas tem vários outros fatores, outros tristes acontecimentos pontuais que vêm acontecendo de violência política. Então, eu te pergunto, como você acha que é possível lidar, combater e prevenir essas ações de violência política agora, ou mais para frente, aí, quando estivermos à frente do governo federal, ocupando a cota de poder, né? Que o poder é muito mais amplo do que o que se ganha numa eleição. Como é que você acha que a gente deve fazer, a gente assim, né? O futuro governo Lula, o Estado democrático de direito de verdade, como que deve agir para coibir essas ações de violência política? Olha, Marcelo, uma coisa que a gente tá vivendo momentos assim que a gente nunca imaginou que ocorreria, né? A gente está com um governo existente se comportando como se fosse oposição e um governo eleito sendo cobrado como se fosse já um governo, né? A gente teve esse incidente aqui, esse ato terrorista na segunda-feira da diplomação do presidente Lula, mas ainda sob o comando das forças de segurança comandadas pelo Bolsonaro e pelo aliado dele aqui no Distrito Federal, que é o Ibanez, né? E que, apesar da declaração dele pública de que deveria prender, a gente sabe que aquela declaração era uma declaração apenas para a imprensa, não para as forças de segurança, porque é inconcebível que não tenha ocorrido nenhuma prisão. Você imagine, companheiro, se tivesse sido uma manifestação de estudantes, uma manifestação de professores, quantos não teriam sido espancados, quantos não seriam sido presos? Sem ter feito nem 10%, 1% do que foi feito ali, em outras manifestações, nós tivemos uma repressão muito violenta. E isso nos preocupa. Entretanto, o futuro ministro da Justiça declara que as pessoas serão punidas. E esse é o grande segredo.
não há como a gente voltar para a normalidade democrática sem que as pessoas que contribuíram, que lutaram para o fim da democracia, sejam punidos, porque senão a gente vai estar chocando novos ovos do fascismo, e esses ovos, mais cedo ou mais tarde, vão eclodir. Então, é importante que não se leve isso como uma questão de revanchismo, mas como uma questão de cumprimento da lei. Essas pessoas vão ser identificadas, deixaram esse trabalho para a Polícia Judiciária, para as polícias federais, para a Polícia Civil do Distrito Federal. O trabalho está sendo feito, agora não basta identificar. Essas pessoas têm que ser punidas. E não como ato de dano, mas como um ato terrorista, porque não foi uma ação apenas de dano, de vândalos, foi uma questão de atentado à democracia. O objetivo ali era atentar contra a democracia, invadir o prédio da Polícia Federal para resgatar um preso e invadir o hotel em que o presidente eleito estava, né? Então, já que a Granja do Torto, como tradicionalmente é cedida para o presidente eleito, não foi cedida a tempo, estava morando lá o ministro Paulo Guedes, e o presidente está no hotel até hoje, porque não entregaram a Granja do Torto. Quando desocupou, o Paulo Guedes desocupou a Granja do Torto, é necessário fazer um trabalho extraordinário, não é de limpeza física, não. É de limpeza técnica, porque eu não tenho dúvida nenhuma que alguma armação foi feita em termos de escuta desses apetrechos típicos de um governo fascista e comandado por um general que não precisamos qualificá-los aqui. É o símbolo, um dos símbolos máximos desse governo fascista, que é o general Heleno. E tentou, inclusive, né, fazer isso com o CCBB, né? Ele entregou o CCBB com todo grampeado, praticamente, porque eram computadores ligados a ele, à rede dele, inclusive com 40 homens voluntários que se voluntariaram para ajudar no governo de transição, todos os homens de confiança do GSI. Então, a gente vive um momento muito difícil. Entretanto, há esperança, e a única saída é que haja punição para as pessoas que participaram desses atos terroristas, que participam até hoje, né? Até hoje ainda conspiram contra o Estado Democrático de Direito, consequentemente contra a democracia. Oi, Léo. Sim, deu uma travadinha básica, a gente começou a ver aqui também. Não, mas eu entendi tudo que você falou, sim, tranquilo. Só logo que você terminou que deu uma travada. Não, é o seguinte, falando de perspectivas, então, vamos em frente. Quais as perspectivas que você tem e o pessoal, enfim, os debates acumulados aí no movimento de policiais antifascistas, no comitê de luta de policiais antifascistas, quais as perspectivas que vocês têm para o terceiro governo Lula, enfim, a partir do ano que vem, o processo de reconstrução nacional, como é que vocês veem isso e como que é possível, né, intervir aí, seja institucionalmente, quem estiver no governo, seja a partir dos movimentos sociais, do partido, né? Manda ver aí. Pode pôr para quebrar. Olha, é muito importante. A gente sabe, muitas cobranças estão vindo já, né? Mesmo antes, os colegas me procuram e cobram, né, qual a perspectiva que a gente tem em termos de segurança pública, e já cobrando algumas ações, mas eu reafirmo, né, que a gente ainda não está no governo Lula, né? E que a prioridade do governo, e eu concordo inteiramente, é que a prioridade seja a fome, né? Nós temos que acabar com a fome. A gente está num momento em que a gente não vivia há muitos anos. A gente está com oficialmente 33 milhões de pessoas passando fome, vivendo com menos de R$200 no país. Então, mesmo entendendo que as reformas são necessárias, principalmente na segurança pública, a gente entende que o governo vai focar todo o seu interesse para a questão da fome. Mas estamos atentos, sim. Nós acreditamos que é necessário uma reformulação na segurança pública. Nós precisamos ter coragem de enfrentar, mesmo com todas as diversidades, a questão da desmilitarização das polícias militares, a questão das carreiras únicas
dentro das polícias judiciárias. Foi anunciado pela imprensa um pouco antes, nesse período de transição, que o presidente Lula gostaria de que fossem criados os moldes parecidos com o do FBI para a Polícia Federal. Eu espero que esse modelo seja estendido a todas as polícias judiciárias, as polícias civis do Brasil, através do SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, que será reforçado, como o presidente já anunciou. O PRONASSE voltará, né? A gente falou aqui no programa sobre o PRONASSE, o presidente já declarou por diversas vezes que o PRONASSE retornará. Então, há uma perspectiva de que haja, sim, com muita dificuldade, em primeiro lugar, a questão das reformas da polícia, porque existe um lobby muito grande de coronéis e de delegados de polícia para que isso não ocorra, mas nós temos que dar o primeiro passo. E, na minha opinião, o primeiro passo passa pela formação policial. Nós não podemos formar uma polícia que nós vemos aqui, hoje nas ruas, né? Tendo um comportamento que teve no dia da diplomação do presidente, tendo o comportamento que tem nas comunidades, nas favelas, e, ao mesmo tempo, tem um comportamento diverso quando vai cumprir um mandado de prisão na mansão do senhor Roberto Jefferson. Então, para isso, é necessário que se mude a mentalidade da polícia, que a polícia haja como polícia de Estado, não polícia de governo. Entendeu? Porque foi o que fez o governo Bolsonaro, aparelhar as polícias no máximo que pôde. Na polícia rodoviária isso ficou muito mais evidente, né? Para transformar essas polícias em polícias políticas. E isso a gente tem que combater, e a gente combate isso com formação policial. Nós, do Comitê dos Policiais Civis Antifascistas, fizemos a proposta no GT de Justiça e Segurança Pública para que seja criada uma comissão de notáveis de professores de universidades públicas na área de psicologia, para que junto com a participação dos policiais e da sociedade civil organizada, crie-se um perfil do policial que a sociedade quer e que a democracia precisa. E a partir do SUSP, a gente implante para todos os concursos públicos, nacionais e estaduais, através do SUSP, guardando as peculiaridades de cada região, e às vezes no Brasil até mesmo de cada estado, guardando essas peculiaridades, para criar um perfil de um policial cidadão, que sirva uma polícia cidadã. E não parar por aí. Nós não temos, Marcelo, nós não temos uma grade curricular para as escolas de polícia. Cada escola de polícia faz mais ou menos do jeito que quer. Nós não temos uma obrigatoriedade de direitos humanos nas academias de polícia. E a gente precisa de direitos humanos e que seja presencial, que os cursos sejam ampliados, que seja maior, a quantidade de horas bem maior, e a introdução de humanas, de disciplinas de humanas. Nós não temos sociologia, nós não temos, na realidade, nenhuma disciplina de humanas nas academias de polícia. Das polícias judiciárias, pelo menos que eu saiba, das polícias militares também não. Então, como é que nós vamos lidar diretamente com a sociedade, na onde a sociedade mais sofre, que são nas comunidades, e a gente não entende por que elas estão ali, por que elas estão naquela situação. Então, é necessário ter coragem para começar e mudar. E, para isso, é muito importante que a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, que ainda não foi ocupada no Ministério da Justiça, eu espero que o ministro Flávio Dino se sensibilize para isso e que indique alguém que seja ligado à formação e à base das forças policiais, para que a gente consiga implantar essas mudanças, porque senão a gente vai correr o risco de tirar os bolsonaristas e cometer um erro que foi cometido, infelizmente eu tenho que comentar, mas que foi a escolha do DG, do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, um bolsonarista assumido, que defendeu, que comemorou a prisão do presidente Lula e que, erroneamente, mas tenho certeza que não foi a intenção do ministro, foi talvez uma assessoria mal informada que o fez indicar. Mas, muito sabiamente e a tempo, retirou a indicação desse cidadão e indicou um companheiro de luta da Bahia, e que tem origem na Bahia, mas radicado lá no Maranhão. E eu espero que aí sim a gente tenha uma polícia, a gente volte à polícia rodoviária, ser uma polícia de Estado que defenda a sociedade
e não defenda apenas interesses fascistas como defendeu nesse governo Bolsonaro. Beleza, Daniel. Acho que é isso. A polícia tem um papel a cumprir para construir a nova sociedade. É isso, essa concepção aí tem que ser reverberada. A polícia, as forças de segurança, as forças militares têm um papel na construção da nova sociedade. E isso a gente precisa reafirmar, a gente precisa construir, inclusive dentro das Forças Armadas, isso que vocês estão conseguindo construir no âmbito da Polícia Civil, no caso, né? E fazendo esse debate tão importante para dentro de toda a segurança pública, né? A gente vai ficando por aqui. Se pode pôr para quebrar, a gente conversou com nosso companheiro Daniel Barros, apoiador aí do Coletivação, que foi o nosso companheiro, inclusive representando aí uma discussão fundamental de uma segurança pública com cidadania e que dialogue com o povo, dentro lá do GT de Justiça e Segurança Pública da transição. E a gente tem uma indicação aí, no final sempre faz uma indicação, dica de leitura, ou de seriado, ou de livro. Eu vou indicar, acho que da outra vez eu não tinha feito isso, vou indicar, se fiz, faço de novo. Indica o seu canal aí no YouTube, Escritor Daniel Barros, para o pessoal entrar, conhecer, curtir lá. O YouTube continua tentando dar toco em você, que aquela vez tinham dado toco porque você deu uma opinião sobre a questão da guerra da guerra da Ucrânia. da ação militar da Rússia na Ucrânia. Estamos em paz. Por enquanto, estamos em paz. É importante fortalecer as curtidas lá do canal, então peço para o pessoal que está assistindo aí o nosso Pode Pôr para Quebrar, que já curtiu o canal do Coletivação, vá lá e curta também o canal de YouTube do nosso companheiro Daniel Barros, Escritor Daniel Barros. Suas palavras de encerramento aí, Daniel. Mais uma vez eu quero agradecer o convite para participar e dizer que estou sempre à disposição. Eu tenho uma indicação, um filme que eu assisti, eu acho que é algo relacionado a heróis. Um herói, a recordação de herói, ou vida de um herói, que é um filme baseado em fatos reais sobre o início da guerra civil americana. Entendeu? Ele é a história de um negro que foge numa circunstância bem complicada e se junta a um grupo de abolicionistas e que ele fica muito surpreso porque são abolicionistas brancos e, enfim, é um filme que, infelizmente, eu não recordo o título, mas está na Netflix aí e vai ser facilmente encontrado. É Herói. Se colocar Herói, aparece já esse filme. É um filme muito bom e mostra que a gente tem que essa luta é antiga e continua, mas seguiremos juntos até a vitória e sempre, meu amigo. Beleza. Valeu, Daniel. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço para você aí que sintonizou aí com a gente. Hoje não é sintonizar mais, né? É o que acessar, né? Que sintonizou, acessou o nosso programa. Siga nos assistindo, nos acompanhando nas nossas redes. Curta, comente, compartilhe e vá lá no canal do escritor Daniel Barros e faça o mesmo. Abraço, Daniel. Tamo junto nas lutas aí que virão e vamos reconstruir esse Brasil, para voltar o Brasil até ter a cara do povo brasileiro. Valeu, companheiro. Até a próxima, meu amigo. Até mais. Tchau.